Kátia, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre onicomicose. É micose de unha, né? É um nome grande, enorme, para micose de unha. Agora, existem vários tipos de micose de unha, não existem? Existem vários tipos, na realidade existem várias regiões e também vários tipos de fungos que acometem. Hoje a gente vai bater um papo, nós vamos brincar um pouco. Eu não vou falar sobre o nome do fungo porque é muito complexo, não há necessidade. Mas a ideia é as pessoas assim, olharem, identificarem, procurarem seu médico e principalmente, não desistir. Então, porque micose de unha depende, né, do estado que essa micose já está mais avançada ou não. Muitas vezes demora para você se ver livre dela. Né? Isso aí nós vamos contar o segredinho do porquê que demora e porquê que a pessoa não pode desistir. E começa como? Com aquela parte das pontinhas aqui das unhas ficando, parece que oca, branquinha? Isso mesmo, Kátia. O que que acontece? Ela começa pela parte lateral, tá? Algumas vezes, porque ela também pode começar pela base. Pela cutícula? Por aqui por dentro, ó. Mas quando a gente tira a cutícula da unha dos pés, a gente pode também favorecer o aparecimento da micose? Não só a cutícula, como principalmente o fato de você ficar... cutucando. Isso aí, cutucando. Então, isso é uma questão muito importante que as pessoas, elas vão visualizar o que elas podem fazer ou não. Porque micose de unha é muito comum. Acho que é um tema legal, porque é super comum. Todo mundo vai à manicure, todo mundo tem a curiosidade de mexer. E dá aquela cutucadinha, deixa aquela área vulnerável, Pois né? é. E aí elas vão... Entendeu? E cutuca. É. E aí fala assim, dizem que se a gente cutuca bem por baixo, a gente limpa e ajuda melhor a ficar livre do fungo. Isso piora? Isso piora. Isso piora. Vamos começar mostrando aqui, para o pessoal entender? Esse dedinho é o começo? Então, vamos começar por esse aqui. Esse daqui é um dedinho em que a micose de unha tá na lateral. Ó, tá na parte branquinha tá? aqui. Isso daqui é um dedo que nós fizemos, então imagina que começa na parte lateral. Geralmente o quê? Cutucando. Mas, gente, isso aqui não acontece só no dedão. Não, pode acontecer na mão. Nós estamos falando hoje esse aqui, imagina que é o meu dedão do pé, tá? Mas a mesma coisa acontece na mão, né? Pode acontecer sim. Então vamos para os pés. Como os pés estão sempre em local úmido, porque você usa muito sapato fechado, né? Às vezes a gente usa o sapato mais de uma vez, tá? Então o ideal é deixar ele respirando. Então por essas condições... 2 dias pelo menos? Isso aí, né? Minha avó dizia que a gente precisava de 2 sapatos ou 3 no máximo. Usa um, bota pro solzinho, usa outro, solzinho. Pior que a tua avó tinha razão. Então, é só botar no solzinho. Isso é verdade. Né? E aí começa no cantinho. E por quê, Kátia? Geralmente, as pessoas têm o hábito de pegar o palitinho e cutucar, isso né? aí. E aí o tadinha coloca a culpa na coitada da manicure. Mas não é. Sabe aquele momento nervoso da gente? Então, tô em casa. Ou então tem uma pelinha aqui que você quer tirar e você cutuca. Isso mesmo. Para conseguir tirar a pelinha. Isso mesmo. E aí, olha o que acontece. Quando eu tenho isso daqui e não trato... Se transforma, ele pode... Aqui, ó. Ele vai evoluindo. Isso quer dizer, o que era só uma pontinha num canto, evolui para todo esse processo. Onde está branquinho, está solto, tá vendo? Isso mesmo. Olha que terrível. Isso mesmo. E quanto mais tempo passa, mais comprometimento nessa unha Isso aí. Né? E detalhe, aqui eu tô falando da pontinha, mas ela também pode vir pela base, ó. Aqui é esse aqui, ó. Quer dizer, não começou... pelo cantinho só, ele veio pela base. Isso mesmo. E tem alguns, que eu acho que eu trouxe o desenho, não tenho certeza, que tem até só superficial, que é aquela parte branquinha, descamativa, que é a onicomicose na parte superficial. Acho que a gente tem aqui, né? Tem. Deixa eu ver. Olha que lindo. Vamos pro... Acho que tem mais um. Vamos ver a próxima. Ó, isso aqui é a foto da minha unha na lateral. Tá. Então, essa daqui é a base, né? Essa daqui é a ponta. O que acontece? Eu posso ir mexendo na minha lateral, tá? Eu venho aqui, ó, mexo na minha lateral. E vou comprometendo essa unha, muitas vezes, não só aqui, mas ela que tá embaixo da carne, né? Isso aí, Kátia. E aí dá outros problemas até. Eu tenho mais uma foto. Essa aqui? Essa daqui tem uns nomes complicados, mas para as pessoas lembrarem. A cutícula, tá? Essa parte branquinha é onde as pessoas falam assim, é normal, é normal. Calma que é normal. Alguns têm, outros não têm. É a parte que faz parte da matriz onde está crescendo. Então é normal, tudo bem. É normal. E aí, olha aqui, eu tenho aqui que eu começo um certo descolamento da minha unha. É normal.
até certo ponto. Aí vem a próxima, no qual nós estamos com o processo aqui já acontecendo. Peraí que eu volto e a gente fala a partir daqui, então. Olha, você vê só o quanto que é importante a gente ficar atenta. Vamos garantir. Olha, aqui a gente já tem uma unha com comprometimento, é isso, Isabel? Aqui, Kátia, o que eu trouxe é o seguinte, Kátia. Que aqui tem bolinhas. Tenho, mas isso daqui é uma curiosidade em casa que eu trouxe. É o seguinte, aqui eu tenho um crescimento da minha unha natural a partir da minha matriz. Porque a pessoa fala assim, por que demora... Eu vou parar no meio para a pessoa pensar em casa, ó. Por que demora tanto para a unha ficar boa quando está com micose? Porque ela tem que vir boa desde aqui, porque aqui já está comprometida. Né? Você entendeu? Se eu tenho micose aqui, essas setinhas é para mostrar que o crescimento da unha é de lá para cá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que cresce a unha por mês, mais ou menos? Ah, então. Em uma média, se eu não me engano, são 0,3 ou 4 milímetros. Eu sei que uma unha total para nascer daqui desse pontinho. Daqui até aqui, do pé, 1 ano a 1 ano e meio. Tudo isso? De 12 a 18, 15 meses. Mas por isso que demora tanto tratamento. Por isso. E é por isso que eu trouxe esse desenho. Porque as pessoas em casa ficam imaginando assim, poxa, eu trato, já desisti. Né? É aquela situação. E aí você entra naquele processo de, eu tô com vergonha, eu não quero sair de casa, não uso um chinelo. E outra coisa, quanto pior vai ficando, quanto mais tempo passa, vai ficando pior, e aí vai alterando a formação da sua unha, assim, a conformidade dela, que ela é retinha, vai ficando em telha, vai tendo uma alteração pior. É verdade que dizem que se a gente mexe nessa parte que está bem próxima à matriz, a gente pode danificar a unha. Tem um descolamento de baixo, depois a unha nasce defeituosa. Pode ter várias alterações, sim. Por quê? Essa foto foi justamente para mostrar exatamente isso, da onde cresce. Porque em casa a pessoa olha, né? Estamos olhando aqui, mas da onde que está crescendo isso aqui, gente, entendeu? Então, se ela cresce daqui, a minha matriz está aqui, se eu ficar mexendo, machucando, cutucando, eu posso alterar a minha matriz. E aí, talvez por isso que às vezes a gente percebe que a unha está defeituosa. Isso mesmo. Ou quando ela descola. Você já usou algum sapato que marcava muito, batia muito uma costura na unha? E a unha descola? Depois para nascer outra unha. E aí, o que é a dica? Eu acho que eu tenho mais uma foto. Ó, essa daqui mostra onde acomete as micoses, ó. A onicomicose, ela pode vir por aqui, que é da matriz, aqui nessa parte. Eu posso ter em cima aquelas branquinhas. Eu posso ter embaixo, que eu tenho um descolamento. Então, em casa, sempre decore aquele desenho do crescimento. Se eu cresço da matriz para o final, eu tenho que tratar adequadamente todo o tempo que o seu médico mandar. Tá. Não desiste. Tá bom. Vamos ver a próxima, que você falou que é a superficial, não é? Deixa eu ver. Essa daqui, essa é a última. Ó. Tá vendo esse negocinho branquinho? Parte branquinha, isso. Tem umas onicomicoses que elas dão em cima do... Não é isso aqui, tá? Por exemplo, não, isso aqui é manchinha. Isso mesmo. Ó, hoje eu até vim sem esmalte porque eu tenho a rotina de uma vez por semana tirar. Pra deixar respirar? Isso. Aí eu passo uma basezinha com alguns produtos mais fortes, tá? E hidrato. Então, ó, todo mundo fala assim, tem que respirar? Tem. Tem. Aí tem que hidratar a cutícula, tem que respirar. Cuidadinho, gente, que você não leva o quê? 5 minutinhos por dia pra fazer, não leva, né? Entendeu? Vamos ver mais uns mitos e verdades? Vamos. Ó, a frieira pode ser agravante para infecção. Isso é verdade? Nossa, esse pé tá destruído, hein? Pelo amor de Deus. Então, Kátia, olha só. Vamos fazer o seguinte. Em casa, a pessoa pense, eu estou com um pé que fica dentro de um sapato, ou dentro de uma meia, de um tênis... do que ela achar melhor, assim, do que ela usar na realidade, uma peça. O que acontece? Fechado. Abafado. Isso aí. Suando. Isso mesmo. Tá todo mundo amiguinho aqui junto. Nesse caso, estão todos horríveis. Então, se eu tenho uma infecção fúngica aqui, eu posso sim comprometer isso daqui virar aquele ciclo. Eu não melhoro você não me melhora. Causa e consequência, porque, ó, aqui já tinha aquela onicomicose. Provavelmente, porque olha aqui, legal essa foto. Até cortou isso aqui, ó, tá vendo? Isso aí. Da unha, ó. Isso é o que as pessoas fazem. Mas isso aqui não começa a crescer essa unha, ela não vai encravando? Então, também pode se você tiver alteração. Mas essa foto tá legal para não façam isso. Se tem onicomicose, se tem uma micose de unha, não corta, né? Não faça também, desse jeito, porque vai machucar, não vai resolver, porque o tratamento, ele tem que ser feito de uma forma adequada. Tá. Tanto como por via oral, dependendo do comprometimento da unha, tanto quanto tópico,
tá? E às vezes, quando o paciente não pode usar nenhum dos dois, existe hoje, o que mais se discute, o que tem se colocado, é a fotobioestimulação, quer dizer, é o laser para onicomicose de unha. Ah, e ajuda. Ajuda muito. Gente, aqui tá bem comprometido, que foi o que você falou, você não sabe o que era uma frieira, o que já é uma micose, né? Então, a frieira, o que ela é? A frieira, ela é o termo, né, que as pessoas usam de uma micose. O que acontece é, isso gerou isso ou isso, aquilo gera... Você entendeu? Não dá pra saber, não. Não dá pra saber. Nada de passar desodorante. Antigamente, nossas avós passavam desodorante na... Você lembra disso? Lembro. Passavam desodorante na frieira. Joga desodorante que arde, tudo que arde cura. Não é assim. Não. E, Kátia, uma dica que eu acho importante, assim, que as pessoas falam, nossa, a Kátia sempre me dá muita dica. Ó, Kátia, uma dica. Tem o pezinho que vai ficar muito tempo na umidade, o que ele pode fazer? Pega o secador e seca, e né? seca. Então, você entendeu? Dedinhos. E seca. Vamos ver o próximo? Então, era uma verdade. Suco de limão acaba com micose. Se fosse até assim... minha banana com a unha aqui, ó. Se fosse assim, tava bom, né? Pois é. Volta e a gente fala sobre isso. Micoses. Só que não, né? Não dá, né? Né? Cá, e vou fazer uma brincadeira com você hoje. Aquela unha... Essa primeira? Essa primeira. Depois de tudo isso que a gente bateu um papo, aqui dentro tem o tratamento e se você leva muito tempo ou pouco tempo. Se está nesse estágio, se leva muito tempo ou pouco tempo pouco tratamento? tempo tratamento ou muito tempo, se você vai ter que tomar remedinho sempre ou se você pode usar só... Quando tá na pontinha, no comecinho, só usa o tópico, só que tem aí vários produtos que a gente passa na unha e consegue matar. Agora, se passou para um outro estágio, tem que ser via oral também. Vamos lá, será puxa que eu acertei? Aí, vamos ver. Ah, tem a respostinha? Tópico. Poucos meses. Poucos meses. Parabéns. Ó, quer dizer, quanto antes a gente vai ao dermatologista, melhor. Isso aí. Então, temos que começar a tratar o quanto antes. Cedo. Porque eu levo pouco tempo de tratamento. E aqui, Cá? Aqui é muito tempo. Olha lá. Oral e muitos meses. Então, o que é o oral? É via oral. Geralmente, quando você acomete mais de 50% da unha, tem um acometimento importante da unha, geralmente eu vou ter que ir, além do tópico, para um oral. Geralmente eu vou direto para o meu oral. Mas tem gente que eu já vi gente dizendo, minha micose era comecinho assim, ó. Livrou, me curei. Mas vai se aproximando o verão, ela volta. Tem essa micose que volta ou a micose maltratada que parece que volta? Geralmente é a micose maltratada, porém, o seu pezinho continua dentro de um sapatinho fechado. E aí, às vezes, a gente chega nervosa em casa, entendeu? Ai, que negócio, eu não vou na manicure hoje, não vou tirar. E aí você faz de forma... Isso aí. E pega o palitinho. E aquele palitinho amigo, olha que interessante, ele fica dentro do seu banheiro, que você toma banho quente, faz umidade. Úmido. Pois é, entendeu? Aí eu mexi naquele cantinho, porque eu fico com, né, aquela coisa assim. Bom, o mesmo vale para lixinha de unha. Pois é. Porque tem aquelas descartáveis. O certo seria a gente lixar uma vez e jogar fora. Você pode até comprar aquela grandinha. E corta, né? E corta, e corta. Então, quer dizer, tem várias dicas e várias coisas que a gente pode fazer. Então, por que voltou? Pode ser porque ela foi maltratada, o tratamento não foi até o final, ou pode ser porque os seus hábitos não mudaram. Por exemplo, agora no inverno, daqui a pouco começa a esfriar de verdade. A gente usa meia grossa, meia, às vezes uma outra meia e uma bota. Imagina o pé da gente. Se a gente balança os dedinhos, você sente até ele todo molhado, fazendo choque, né? Então, e aí o fungo, o que ele gosta? Em casa, se as pessoas entenderem o processo, assim, ó, ele gosta de quê? Úmido, calorzinho, ai, quentinho, eu tô aqui. Aí você vai pro seu banheiro, que você sempre toma banho, que faz aquela nuvem. Gente, pelo amor de Deus, vamos economizar água, hein? Mas assim... Aquela nuvem. Aquela nuvem. O vaporzinho. Então, o vaporzinho, a umidade. Aí pega, machuca aqui e coloca lá. Fica no úmido. Às vezes ele fica num potinho fechadinho. Fica proliferando. Pronto. Né? Aí você vai e volta, não adianta. Então, e aí você acha que é o limão que vai te curar, né? Pois é. Olha aí. Limão milagroso. Não dá. Então dá pra tratar, tem que fazer, dá pra prevenir.
Vamos prevenir. Mas, gente, isso não quer dizer que quando está no começo, a sua micose de unha, você pode ir na farmácia comprar o que quiser e sair usando. Porque às vezes parece que está no começo, mas pode ter uma outra micose mais fundinha, né? Sim, e outra coisa, Kátia, às vezes o paciente também toma, eu já vi, antifúngicos orais, tá? Gente, o antifúngico oral não é um tipo de medicamento que pode ser tomado por qualquer pessoa, porque ele tem uma metabolização hepática, quer dizer, ele é quebrado no fígado e você tem que ter um fígado legal e controlar ele, olhar para o fígado, porque ele pode te dar problema. Tanto é que tem idosos ou pacientes, ou até mesmo outros pacientes, que não podem, que precisam, porque tem um comprometimento importante da unha. Mas não podem tomar Mas não podem. E aí a gente tem a opção hoje do laser. Então, assim, tomem cuidado para o que vai fazer, porque o que é do vizinho nem sempre é bom para você. É isso, a gente fala simplesmente todos os dias aqui, né? Então. O que é uma solução, um ótimo remédio para um, pode ser um péssimo veneno para você. E aí as pessoas olham assim, mas sempre é tal coisa. Não, calma, mas aí você vai estar sendo olhado por um médico, ele vai conversar com você. Né, gente? É muito melhor. Também acho. Temos pergunta de telespectador, vamos ver. Samara Almeida de Bragança. Sempre tive algumas manchas nas unhas e nos últimos tempos elas estão crescendo. Devo tratar como micose? Volto. Vamos ver a pergunta então da Samara? Ó, sempre tive algumas manchas nas unhas e nos últimos tempos elas estão crescendo. Devo tratar como micose? Boa pergunta, Kátia. Manchas nas unhas podem ser várias coisas. Não necessariamente é uma micose. Mas como saber assim via televisão? É difícil, porque você tem que examinar a unha do paciente, saber o histórico do paciente. Lógico que existem algumas características, mas via televisão é um pouco difícil, até porque eu não sei nem que tipo de mancha não tem como a gente olhar. Tem que ir no médico, né? Tem que ir no médico. E daí a gente vai se fazer um exame, vai se olhar, vai se tratar, e assim, e se está crescendo, pode ser várias coisas. Pode ser um ressecamento de unha. Pode ser uma descamação só. Pode. Também podem ser outras doenças mais graves, tá? Existem doenças como a psoríase que dá uma mancha em óleo. Quer dizer, o tipo de mancha ela nem comentou se é uma mancha branca, se é uma mancha escura, mancha tipo óleo, entendeu? Tem que ir no dermatologista, viu, Samara, para ver direitinho. Uma parte das vezes não é nada, mas tem que ir, porque aí o médico vai saber qual é o melhor tratamento para você. Vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez. Quer sugerir algum tema? Aproveita, manda pra gente. Mas querendo saber sobre o trabalho dela, todos os procedimentos que são feitos, pode acessar o site, que é o www.clinicamartinez, tudo junto. O Martinez é com Z no final, tá? .com.br. Lá você tem informações sobre o trabalho da clínica e o que você pode se beneficiar. Obrigada mais uma vez, viu?